Boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi, presente. Vereador Carlos Eduardo Assunção. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador Júlio César Coan. Presente. Vereador Lauro Paladini Neto. Vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Vereador Pedro Souza Campos Neto. Presente. Vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Vereador Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito a nobre vereadora Maria Conceição que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. O bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta a minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor de seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estais comigo. E o vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Preparais-me um banquete frente aos meus adversários. Ungis com óleo a minha cabeça, e a minha taça transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Dr. João Martellini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Iniciando o expediente da sessão, vou fazer a leitura de uma correspondência recebida por esta casa. A correspondência vem da Câmara Municipal de Sorocaba, assinada pelo vereador Hélio Godoy. Sorocaba, 27 de fevereiro de 2015. Cumprimentando cordialmente, valemo-nos do presente para solicitar o apoio de Vossa Excelência e desta Igreja Casa Legislativa ao ofício / manifestação que estamos encaminhando ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, com assunto de interesse dos 26 municípios que integram a nossa região metropolitana de Sorocaba. Cumpre esclarecer que a Assembleia Legislativa aprovou lei proposta pelo governo instituindo o passe livre nos sistemas de transporte coletivo para estudantes das regiões metropolitanas. Mas, por nossa região não contar com os serviços de transporte público descritos no artigo 1º da Lei número 15.692, ou seja, metrô, CPTM e MTU, nossos estudantes não poderão usufruir desses benefícios. Esta semana, discutimos o tema em sessão da Câmara de Sorocaba e obtivemos a adesão de todos os vereadores, no sentido de buscarmos o apoio dos colegas de todas as 26 cidades e dos deputados da região, visando fazermos gestões junto ao governador Geraldo Alckmin, para que a nossa região metropolitana também seja incluída. Assim, tomamos a liberdade de pedir ao colega que, concordando, obtenha a adesão dos demais vereadores desta
Igreja, Casa Legislativa, ao manifesto em anexo, ou através de ofício endereçado ao excelentíssimo senhor governador. Nessa oportunidade, valemos-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço, atenciosamente, Hélio Godoy, vereador, está endereçado ao presidente da Casa. Bom, então, desta forma, é solicitado, então, pela Câmara Municipal de Sorocaba, o apoio da nossa Câmara Municipal, através da manifestação de nós, vereadores, assinando uma concordância reforçando o pedido da Câmara Municipal de Sorocaba. Então, é mandado com o seguinte termo, e eu solicito, então, aos nobres vereadores que concordarem, que assinem esse termo para que possamos encaminhar para a Câmara Municipal de Sorocaba, anexar ao ofício que eles já estarão enviando para São Paulo, para o governador. Então, dessa forma, excelentíssimo doutor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, nós, vereadores que subscrevemos a presente, representando a população do município de Tietê, São Paulo, manifestamos o nosso apoio ao ofício número 29/2015, de 25 de fevereiro de 2015, subscrito por todos os vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba e dirigido a Vossa Excelência, com a reivindicação de que os estudantes residentes nos municípios que integram a região metropolitana de Sorocaba sejam beneficiados pela lei do passe livre, já regulamentada por Vossa Excelência, e também reivindicamos que nossos estudantes possam fazer uso do passe livre nos sistemas de transporte público municipais e intermunicipais, desde que atendam os requisitos estipulados na Lei 15.962 de 2015. Então, eu vou pedir depois para que seja passado aos vereadores, para que assinem em apoio ao solicitado apoio pelo vereador de Sorocaba. Agora, vamos passar para a leitura dos requerimentos, as respostas dos requerimentos. Chegou esta semana a esta casa a resposta do requerimento número 25 de 2015, da autoria dos vereadores João Batista Marterini Filho, Júlio César Coanço, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakuri e Pedro Souza Campos Neto. No requerimento havia sido solicitada a análise da possibilidade de aumentar os vencimentos... não, perdão, não é este. Este é o 27, eu falei o 25. Acho que eu passei junto aqui. Não, está aqui. O requerimento... está embaixo. Perdão. Não, esse é o 27. O requerimento 25... está aqui ao lado. Pronto. É que ele é muito pequeno, então eu perdi aqui na mesa. Né? Sim. A ordem da numeração foi invertida. Está aqui 25, doutor João. Então, o 25... É o 25 mesmo, então é este. Mas a autoria a autoria é do vereador Júlio César Coan, em conjunto com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Marterini Filho e Pedro Souza Campos Neto. Foi requerido por o requerimento 25, para que, após contato com a Secretaria competente, fosse informado a esta Casa de Leis com relação à mudança na composição da cesta básica dos servidores da Prefeitura, o que segue. Os servidores foram ouvidos sobre a mudança da composição da cesta para dizer se concordavam ou discordavam. Qual o motivo da mudança? Qual o valor que a Prefeitura estava pagando pela cesta antes da mudança?
quanto a Prefeitura pagará pela cesta atual, encaminhar cópia do contrato anterior e do atual. Em resposta a este requerimento, está dando para escutar? Tá. Em resposta a este requerimento, ele veio respondido pela diretora de Administração e Gestão de Suprimentos, Andréia Tesoto Santa Rosa. No segundo semestre do ano de 2014, a Prefeitura realizou pesquisa junto aos servidores municipais para verificar a preferência acerca do fornecimento de cesta básica ou de cartão alimentação. A escolha foi a do fornecimento de cesta básica, exatamente pelo motivo de que a composição da cesta seria modificada, sendo incluídos outros itens para a diversificação da sua composição. O motivo da modificação foi para aumentar o número de itens a serem fornecidos e diminuir alguns que eram considerados em excesso, além de retirar itens que não eram utilizados em sua totalidade de um mês para o outro. Como exemplo, a farinha de milho. Hoje, a cesta contempla sardinha, leite em pó, achocolatado, bolachas e demais itens que demonstram uma melhor diversificação da cesta básica fornecida aos servidores. O valor da cesta, que era de R$ 98, atualmente passou a R$ 105,65. Então, esta é a resposta, e junto vem todos os documentos solicitados. A palavra está com os vereadores. Algum vereador gostaria de se manifestar? O vereador autor Júlio Coan gostaria de se manifestar? Boa noite a todos. Eu só queria dizer que eu vou ter que analisar a documentação porque ela é extensa, e havendo algum apontamento, na próxima sessão eu trago a resposta. Obrigado. O próximo requerimento que nos chegou, a resposta essa semana, é o requerimento de número 27 de 2015, de autoria dos vereadores Pedro Souza Campos Neto, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura e João Batista Martegini Filho. Este requerimento, ele tem a ver também com o projeto de lei que iremos votar hoje. Então, eu vou ler o requerimento na íntegra para relembrarmos e depois passaremos, né, na ordem do dia, teremos a votação do referido projeto. Considerando que a Prefeitura Municipal protocolou nesta Casa de Leis, no último dia 9 de fevereiro, o projeto de lei complementar, que recebeu o número 4/2015, o qual altera os incisos 1 e 2 do artigo 52 da Lei Complementar número 12 de 2014, que institui o Estatuto do Magistério Público Municipal de Tietê. Considerando que o referido projeto almeja a mudança das regras de preenchimento dos cargos em comissão do Magistério Público Municipal, reduzindo de 80% para 15% a obrigatoriedade dos cargos em comissão a serem preenchidos entre os servidores em exercício, que integram o quadro geral de cargos de provimento efetivo do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Magistério Público Municipal de Tietê. Considerando que os cargos em comissão do Magistério Público Municipal são 26 assistentes de diretor de escola, 11 coordenadores pedagógicos, somando 37 cargos, sendo que atualmente 30 desses cargos têm que ser obrigatoriamente preenchidos por servidores efetivos do quadro. E, caso o projeto venha a ser aprovado, essa obrigatoriedade se reduzirá a apenas 6 desses. Considerando que a justificativa apresentada pelo Poder Executivo para a mudança das regras de preenchimento desses cargos se baseia na dificuldade da Secretaria Municipal de Educação para designar servidores efetivos do magistério para ocupá-los, pois, segundo o Poder Executivo, com o advento do regime estatutário, os profissionais do magistério foram contemplados com benefícios
que os estimulam a continuar lecionando, razão pela qual houve um notório desinteresse na ocupação dos cargos comissionados, notadamente em relação à remuneração. Considerando que a mudança na forma de preenchimento dos cargos proposta pela Prefeitura vem ao desencontro do que os profissionais do magistério reivindicaram na fase das discussões do Estatuto do Magistério, pois, inicialmente, o magistério propunha que 100% dos casos fossem preenchidos por servidores efetivos do quadro, sendo que depois ficou definido que 80% seriam preenchidos desta forma, e agora a Prefeitura quer diminuir para 15% esse percentual. Considerando que, ao invés de mudar as regras de preenchimento, contrariando até a prática de boa administração, que deve sempre buscar a valorização dos servidores efetivos do quadro, o Poder Executivo poderia estudar uma remuneração melhor para esses cargos, ou, quem sabe, até uma carga horária menor, buscando atrair os servidores efetivos do quadro da Prefeitura para preencher esses cargos. Requeremos ouvir o plenário, após contato com a Secretaria competente, analisa a possibilidade de aumentar os vencimentos dos cargos de assessor de diretor de escola e coordenador pedagógico, a fim de torná-los mais atrativos aos servidores do quadro efetivo do Magistério Público Municipal de Tietê, ao invés de mudar a regra de preenchimento dos mesmos, através do projeto de lei complementar número 4 de 2015. Então, assinado por Dr. Pedro Sousa Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Dr. João Martegini e vereador Carlos Eduardo. A resposta ao requerimento 27 de 2015. Em resposta ao requerimento que sugere o aumento dos vencimentos dos cargos de assessor, de diretor de escola e coordenador pedagógico, informamos que esse reajuste salarial causará impacto comprometedor no orçamento municipal, conforme anexo que faz uma estimativa de tal impacto. Vou abrir um parênteses. A resposta vem assinada pelo secretário municipal de Educação, Osinaldo de Oliveira. Com tal aumento, os demais cargos com escala de vencimento superiores aos 2 cargos mencionados também teriam direito ao reajuste, gerando aumentos sucessivos em efeito cascata. Lembrando que, para o aumento ser convidativo, os valores devem passar dos 12%, o que é impraticável aos dias de hoje, pois uma ação dessas coloca em risco o orçamento e verbas, caindo por terra o planejamento realizado em 2014 para as estratégias de 2015. A crise econômica que assola o país é pública e notória e o momento nacional atual é delicado, então é preciso ter cautela. Além disso, devemos nos atentar aos limites determinados pela Lei da Responsabilidade Fiscal, para que seja tomado qualquer tipo de decisão dessa natureza e não sermos imprudentes. No tocante à sugestão com relação à redução de carga horária, o assessor de diretor de escola e coordenador pedagógico não existe possibilidade de ser acatado, uma vez que o cargo em comissão submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Essa é a resposta. Bom, enaltecemos a valorização e o avanço salarial dos profissionais do magistério. No entanto, devemos nos preocupar com as consequências em geral do impacto orçamentário ocasionado com o aumento sugerido pelos nobres vereadores. Portanto, entendemos, após a análise do impacto orçamentário, ser totalmente inviável a sugestão proposta. Então, essa é a resposta do secretário Osinaldo. E ele manda também aqui a tabela com esse impacto a que ele se refere. Antes de eu fazer algum comentário, gostaria de colocar a palavra, se algum vereador quiser fazer algum comentário. Então, como o autor aqui, primeiro aqui desse requerimento, eu gostaria de comentar aqui essa tabela e essa resposta. Continuo achando que essa é a melhor solução, aquela que nós propusemos.
é a solução de tornar convidativo o cargo, para que os professores de carreira, assim como foi colocado na nossa audiência pública e por eles solicitados, possam preencher esses cargos. O quadro mostra o salário base do assessor, que está em discussão aqui, do orientador, são os cargos que estariam acima, do coordenador, do diretor e do psicopedagogo e do supervisor. Hoje, sem aumento nenhum, hoje, o custo total com esses servidores é de R$ 4.997.825, praticamente 5 milhões. Se fosse dado a todos esses um aumento de R$ 100 nos seus salários, que corresponderia a 0,4%, o impacto, a folha passaria para R$ 5.197.738. Vamos arredondar aqui para R$ 5.200.000. Então, a cada R$ 100 seriam R$ 200 mil de impacto anual, não mensal, anual, na folha. Com relação a uma proposta de 8% de aumento, R$ 200 passaria então para R$ 5.397.000, quer dizer, quase R$ 400 mil, e assim sucessivamente. R$ 200 mil ou R$ 400 mil dentro do orçamento da educação, pelo que o Fundeb, pela captação orçamentária do Fundeb, não representa uma porcentagem tão grande. Mas é lógico que seria necessário fazer um estudo pormenorizado. Muitas vezes recebemos aqui nesta casa, né, solicitações de aumentar um cargo aqui nessa secretaria, um naquela ou na outra, e que com salários aí de R$ 5 mil, R$ 6 mil, né, 5 mil em média, que 10 funcionários desses seria equivalente. Então, quer dizer, se nós formos pensar, não é tão grande para o orçamento da educação e da prefeitura. Mas, não vou discutir isso, eles dizem aqui que não é possível, porque não, no nosso momento atual, não vão dar esse aumento. Muito bom. Acontece que, em conversa pessoal com o secretário Osinaldo, ele concordou comigo que esse seria o ideal. Apenas não é possível. Então, tudo bem. Só que a alegação primeira, que está aqui, por isso li o requerimento na íntegra, a alegação primeira que tivemos, a alegação dada pelo Poder Executivo para justificar essa mudança das porcentagens, é que os professores não quiseram ocupar, por aquela diferença entre o salário e as horas de trabalho. Muito bom. Eu procurei vários professores, liguei. Tem professores que não foram convidados. Tem professores que estão em sala de aula e que se prontificariam, até gostariam de passar para sair da sala de aula. Então, veja, vou fazer uma nova sugestão, que seja feito uma nova pesquisa junto, divulgue-se junto aos professores. Há pessoas interessadas. Não digo se não fiz uma pesquisa a fundo a saber se todas as vagas seriam preenchidas, mas se há pessoas interessadas, talvez com um pequeno aumento, não tão pequeno assim, né? Porque seria R$ 100, o 2% lá, não dá impacto nenhum na folha. Ou 200. Ou seja, continuo batendo na tecla que temos que valorizar o professor que está na carreira, em exercício na carreira, dentro da nossa escola.
É desta forma que valorizamos o professor. E não achando modos para colocar outros professores em cargos de coordenação, de assessor de diretoria, ou seja, cargos que vão estar acima dos nossos professores e cujo impacto, no fim, não será tão diferente assim. Então, temos que priorizar os nossos professores. O Zinaldo falou, mas se eu tiro os professores também do quadro e coloco nesses cargos, eu tenho que chamar os efetivos daí. Sim, mas, veja, as soluções não têm que ser imediatistas, nós temos que pensar sempre à frente. Que se abram os concursos para, com uma previsão que nós tenhamos professores suficientes para o quadro de professores e o quadro de coordenadores e assistentes de direção, que serão preenchidos por professores. Se ele sabe que precisa de X para a sala de aula e Y para a coordenação, que se tenha na prefeitura o número de X mais Y. É simples. Apenas requer tempo, mas muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição. Então está na hora de acertar as coisas com bastante tranquilidade. Essa é a minha opinião. Então, essa foi a resposta do requerimento 27 de 2015. Temos aqui mais um requerimento que chegou a esta casa. A resposta é o 29 de 2015, que eu fiz a confusão inicial. Este sim, então, de autoria dos vereadores João Batista Martelini Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakuri e Pedro Souza Campos. Foi solicitado que se informasse esta Casa de Leis com relação ao pregão presencial número 01 de 2015, o que segue. Quantas e quais empresas participaram do processo licitatório? Qual o valor da proposta apresentada por cada empresa? Qual a empresa vencedora? Encaminhar cópia da licitação e do contrato assinado com a empresa vencedora. Trata-se da contratação de empresa jornalística, apenas para que todos fiquem cientes. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? O vereador autor gostaria de fazer uso? Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas que assistem à presente sessão, eu só queria dizer que a documentação chegou ao meu conhecimento agora no final da tarde e é uma documentação muito extensa. Então, nós teremos que analisar com cautela. Muito obrigado. Dando sequência, então, à nossa sessão, ainda no expediente, convido o senhor secretário para que proceda a leitura dos projetos. Projeto de Lei 04/2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas das agências, dos Correios e das instituições bancárias e financeiras, que possuam agências ou postos de atendimento localizados no município de Tietê e da outras providências. Data 16/3/2015, autoria Lauro Paladini Neto e Maria da Conceição Dalbó Vieira. Projeto de Lei 05 de 2015. Dispõe sobre a alteração do artigo 2º, caput e parágrafo 1º e artigo 5º, ambos da Lei Municipal número 3.431 de 2014, que dispõe sobre a concessão de recursos financeiros para estudantes matriculados em cursos técnicos, profissionalizantes, superiores, pós-graduação e da outras providências. Data da entrada 17/3/2015, autoria Poder Executivo. Os projetos que acabam de serem lidos pelo senhor secretário foram despachados para as comissões permanentes exalarem parecer. Requerimentos. Requerimento 70 de 2015. Considerando que a Prefeitura Municipal de Tietê vem sempre divulgando um cronograma referente à coleta de materiais de poda e de limpeza de quintais, considerando que, segundo informações de moradores do bairro Paraíso,
A Prefeitura não vem seguindo esse cronograma por ela divulgado e muitas vezes os materiais ficam por mais de meses nas calçadas aguardando o recolhimento. Considerando que essa falha da Prefeitura pode vir a gerar multas aos proprietários dos imóveis, requeremos, ouvindo o plenário, se oficia o senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, providencie a coleta de materiais de poda e de limpeza de quintais nas ruas Paraíso e Emílio Zangerolamo, no bairro Paraíso, no dia previsto no cronograma da coleta divulgado pela Prefeitura. Sidney Machado dos Santos, Júlio César Coan, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura, João Batista Martelini Filho, Pedro Souza Campos Neto. Está em discussão o requerimento 70 de 2015. Está em votação o requerimento 70 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 71 de 2015. Considerando que a divulgação dos aspectos culturais de nossa cidade, além de servir para marcar a importância de Tietê no cenário artístico, cultural e religioso do Estado de São Paulo, traz benefícios para o turismo local. Considerando que o incentivo ao turismo é também uma maneira de gerar receitas para o comércio local, visto que os visitantes procuram os restaurantes e bares para se alimentar, adquirem produtos em estabelecimentos comerciais e, enfim, aquece a economia da cidade. Considerando que a música é um aspecto da cultura tieteense que pode e deve ser mais conhecido e valorizado. Considerando que, nos dias atuais, entre as grandes presenças no cenário musical, cabe destacar o Coral Trindade Santa, que é também conhecido pelo nome de Coral dos Homens da Paróquia da Santíssima Trindade de Tietê. Considerando finalmente a beleza das apresentações do Coral Trindade Santa, quer na parte religiosa em missas solenes, quer na parte cívica, por exemplo, cantando o hino de Tietê. Requeremos ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que, ouvida a Secretaria competente, estude a possibilidade de entrar em contato com o programa Joias do Interior, exibido pela TV TEM, afiliada da Rede Globo, para divulgar o Coral Trindade Santa, da Paróquia Santíssima Trindade de Tietê. Maria da Conceição da Boa Vieira, Lauro Paladini Neto, Adriano Aronque. Está em discussão o requerimento 71 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, amigos de bancada, público presente, gostaria aqui de saudar o meu amigo José Maria Mariano, que nos brinda com a sua presença. Estava com saudade de você já, Zé. Gostaria de parabenizar a dona Conceição pelo requerimento e os demais companheiros, porque realmente o Coral dos Homens vem fazendo uma grande diferença, né, no nosso município. Estão de parabéns lá o coral, então eu pediria a permissão de Vossa Excelência, dona Conceição, para assinar em conjunto. Continua em discussão o requerimento 71 de 2015. Está em votação o requerimento 71 de 2015. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 72 de 2015. Considerando que quando o estacionamento rotativo, Zona Azul, começou a vigorar em nosso município em dezembro de 2013, eram 25 estabelecimentos credenciados para a venda dos cartões. Considerando que passados pouco mais de um ano de funcionamento da Zona Azul, 8 estabelecimentos se descredenciaram, ficando apenas 17. Considerando que essa situação ocasionou prejuízos aos motoristas que sofrem para achar um estabelecimento credenciado para a venda dos cartões, o que algumas vezes ocasionou até multas nesse intervalo de procura. Considerando que muitos estabelecimentos se descredenciaram pela falta de incentivo na venda dos cartões, uma vez que os comerciantes alegam que precisam financiar o sistema e ficam sem troco em seus estabelecimentos, sem nenhuma contrapartida. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, analise a possibilidade da criação de uma premiação para os estabelecimentos que mais venderem cartão da Zona Azul durante o ano, ou até mesmo uma comissão por bilhete vendido, estimulando assim todos os comerciantes a aderirem à venda do Zona Azul, facilitando o funcionamento do sistema e a vida do cidadão.
Adriano Aronchi, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o requerimento 72 de 2015. Gostaria apenas de cumprimentar aqui ao novo vereador Adriano Aronchi, Maria Conceição Dalbó Vieira, autores do requerimento, quando diz aqui a comissão por bilhete vendido, na verdade seria vender para o comerciante por um preço inferior ao que ele vai vender depois, né? O R$1, que venda 50 centavos, vamos dizer, para o comerciante, algo assim, né? Eu acho que seria essa comissão, né, que o novo vereador cita aqui. Só para tentar ajudar um pouco mais aí o projeto. Está de parabéns, novo vereador, pelo projeto, pelo requerimento, perdão. Está em votação o requerimento 72 de 2015. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 73 de 2015. Considerando o dever de fiscalização do vereador, considerando que alguns cidadãos questionam com relação aos gastos do carnaval no município de Tietê nos dias atuais, a fim de fazer uma comparação com os gastos nos anos anteriores. Considerando que para fazer essa comparação há necessidade também de comparar as atrações, estruturas e demais itens para a realização de cada carnaval. Requeremos ouvido ao plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis a prestação de contas com os gastos dos carnavais de 2009 a 2012, de forma detalhada, ano por ano, informando todas as atrações do evento e todas as despesas, inclusive com adiantamento a servidores, subsídios dos blocos carnavalescos, som, bandas, escola de samba, segurança terceirizada, banheiros químicos, decoração e etc. E também as eventuais receitas. Requeremos também que encaminhe as cópias dos empenhos das notas fiscais e ordens de pagamento relativas aos carnavais em questão. Adriano Aronchi, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o requerimento 73 de 2015. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Gostaria de parabenizar o vereador Adriano Aronchi pelo requerimento e dizer ao vereador que os anos de 2009 e 2010 já se encontram nessa casa. Se não me engano, só o 2011 e 2012 que não foi pedido. Mas que gostaria de parabenizá-lo e assinar junto com Vossa Excelência. Continua em discussão o requerimento 73 de 2015. Está em votação o requerimento 73 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 74 de 2015. Considerando que o Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 12 de 2006, estabelece em seus artigos 216 a 223 a cobrança da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Considerando que o artigo 221 do Código Tributário disciplina que o valor da COSIP será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço, obedecendo às alíquotas de 3% para cada unidade consumidora de energia elétrica que não ultrapassar o consumo mensal de 80 kW e 6% para cada unidade consumidora de energia elétrica que consumir mensalmente mais que 80 kWh. Considerando que o artigo 217 do Código estabelece que a receita proveniente da arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é destinada exclusivamente ao custeio da iluminação pública no município. Considerando que, segundo os dados do portal Transparência da Prefeitura em exercício de 2013, o Poder Executivo Municipal arrecadou com a COSIP a quantia de R$ 728.654,08. Em 2014, R$ 814.789,17. E em janeiro de 2015, R$ 96.423,88. Requeremos ouvido ao plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis o que segue. Qual o valor gasto com iluminação pública no município nos anos de 2013, 2014 e janeiro de 2015?
Os valores arrecadados com a COSIP foram suficientes para cobrir os gastos com iluminação pública no município nesse período? Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 74 de 2015. Está em votação o requerimento 74 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 75 de 2015. Considerando que, segundo informações, a Prefeitura está sem atendimento de fonoaudiólogo desde junho de 2014. Considerando que no ano de 2014 foi realizado concurso público para preenchimento de 2 vagas de fonoaudiólogo. Concurso esse homologado em agosto de 2014. Considerando que o plano de carreira dos servidores públicos municipais, LC 13 de 2014, prevê um total de 8 vagas de fonoaudiólogo que podem ser preenchidas pela Prefeitura. Considerando que o trabalho empregado pelo fonoaudiólogo é de fundamental importância não só para os munícipes que são atendidos na unidade básica de saúde, mas principalmente para o desenvolvimento das crianças com necessidades especiais, sendo que sua falta ocasiona regressão no tratamento. Considerando que a demanda do nosso município exige a contratação de fonoaudiólogos para prestar atendimento no CIRIPEM, no Projeto Acolhe e nas salas de recursos das escolas. Requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a essa Casa de Leis o motivo de, até a presente data da Prefeitura, ainda não haver contratado os fonoaudiólogos aprovados no concurso público 03 de 2015, uma vez que as crianças estão sem atendimento desde junho de 2014. João Batista Martellini Filho, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura, Pedro Souza Campos Neto. Está em discussão o requerimento 75 de 2015. Está em votação o requerimento 75 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Moções. Moção 07 de 2015. Em conformidade com o inciso 4º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeremos a consignação nos anais desta Casa a moção de louvor e parabenização à senhora Rosemarie Escomparim Ruglo, toda a sua família e equipe, pela realização do 7 Grand Prix Aras Rafaela, ocorrido entre os dias 3 e 8 de março, juntamente com o 4º leilão Aras Rafaela Show de Estrelas e Convidados, que aconteceu no dia 6 de março. Entre os dias 3 e 8 de março, no Aras Rafaela, sob a direção da senhora Rosemarie, organizou o 7º Grand Prix Aras Rafaela de 3 tambores, juntamente com o 4º leilão Aras Rafaela Show de Estrelas e Convidados, na raça 4º de milha, nas linhagens de trabalho e corrida, que aconteceu no dia 6 de março. 2 belíssimos eventos, mais uma vez promovidos pelos proprietários do Aras Rafaela, sendo que o 7º Grand Prix contou com 2.946 inscrições em 12 categorias. Com um público estimado de 15 mil pessoas de várias partes do mundo, o evento foi um verdadeiro sucesso e extremamente importante para a economia da região, principalmente para os hotéis, postos de gasolina, restaurantes, ainda mais se considerarmos o momento econômico do país. Novamente, o complexo Aras Rafaela mostrou porque é considerado uma das melhores e mais completas infraestruturas para a realização de equestres, oferecendo praça de alimentação com opções variadas, espaço para estandes de patrocinadores e expositores, entre diversos outros atrativos. Requeiro assim, seja dada ciência aos homenageados na pessoa da senhora Rosemarie Escomparim Ruglo, na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 146, bairro Cruz das Almas. Adriano Aronque Maria da Conceição da Albó Vieira. Está em discussão a moção número 7 de 2015. Está em votação a moção número 7 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Moção 08 de 2015. Em conformidade com o inciso 4º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê,
Requeiro a consignação nos anais desta casa de moção de congratulações a todos os atletas e comissão técnica da equipe de futebol do Zambianco, que se sagrou campeã da Copa Tietê de Futebol 2015 Série Ouro. A decisão da Copa Tietê de Futebol 2015 Série Ouro ocorreu no último domingo, dia 15 de março, no estádio Guerino de Lisier Vidotto, numa belíssima partida de futebol entre as equipes do Zambianco e Biatex. Em um jogo muito equilibrado, após empate por 1-1 no tempo normal, a equipe do Zambianco sagrou-se vencedora pelo placar de 5-4 nos pênaltis. Parabenizamos o presidente do Zambianco, Valdecir, e todos os atletas e comissão técnica pelo grande trabalho em prol do esporte tieteense. Carlos Eduardo Assunção, Lauro Paladini Neto. Está em discussão a moção número 8 de 2015. Está em votação a moção número 8 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Moção 09 de 2015. Em conformidade com o inciso 4º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais dessa casa de moção de congratulações a todos os atletas e comissão técnica da equipe de futebol do Corintinha, que se sagrou campeã da Copa Tietê de Futebol 2015 Série Prata. A decisão da Copa Tietê de Futebol 2015 Série Prata ocorreu no último domingo, dia 15 de março, no estádio Guerino de Lisier Vidotto, numa belíssima partida de futebol entre as equipes do Corintinha e América. Em um jogo muito equilibrado, a equipe do Corintinha sagrou-se campeã pelo placar de 2-0. Parabenizamos o presidente do Corintinha, Edivaldo Almeida, popular Daia, e todos os atletas da comissão técnica pelo grande trabalho em prol do esporte tieteense. Carlos Eduardo Assunção, Lauro Paladini Neto. Está em discussão a moção número 9 de 2015. Está em votação a moção número 9 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Moção 10 de 2015. Moção de apoio ao projeto de lei número 1005 de 2013, que dispõe sobre o abono variável e jornada dos conciliadores e mediadores inscritos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, cadastrados no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e da outras providências, em tramitação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Data de entrada 16/3 de 2015. Autoria: Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura, João Batista Martelini Filho e Pedro Souza Campos Neto. Está em discussão a moção número 10 de 2015. Está em votação a moção número 10 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, vou solicitar aos nobres vereadores para que façamos um pequeno intervalo de poucos minutos e logo a seguir retomaremos a sessão para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi, presente. Vereador Carlos Eduardo Assunção. Presente. Vereador João Batista Martelini Filho. Presente. Vereador Júlio César Coan. Presente. Vereador Lauro Paladini Neto. Vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Vereador Pedro Souza Campos Neto. Presente. Vereadora Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura. Vereador Sidney Machado dos Santos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Maria Conceição Dalbó. Senhor presidente, queria solicitar que fosse incluído na ordem do dia os projetos de número 2 e de número 3, 2015, por tratarem de assunto de interesse das entidades, para que possamos votar, considerando que na próxima terça-feira esta Casa de Leis não estará reunida e temos pressa de que este projeto possa ser aprovado. Então,
A nova vereadora, hoje não foi possível incluir nessa ordem do dia por não haver o prazo regimental de 15 dias, que se daria amanhã. Mas, atendendo à solicitação da nova vereadora, coloco em votação uma sessão extraordinária logo a seguir desta de hoje. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, quem discorda levanta-se. Aprovado. Então, após a ordem do dia, encerraremos esta sessão e faremos uma sessão extraordinária para que possamos colocar em votação os projetos de lei solicitados pela nobre vereadora. Muito obrigada, senhor presidente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 37 de 2014. Altera o parágrafo único do artigo 37 da Lei Complementar número 13 de 2014, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê e da outras providências. Data de entrada, 01/12/2014, autoria Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 37 de 2014. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 37 de 2014. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em segundo turno. Projeto de Lei Complementar 04 de 2015. Altera os incisos 1º e 2º do artigo 52 da Lei Complementar número 12 de 2014, que institui o Estatuto do Magistério Público Municipal de Tietê. Data de entrada, 9/2/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 04 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martelini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que assistem à presente sessão ordinária. Eu queria dizer que esse projeto diz respeito ao requerimento número 27 de 2015, que o senhor presidente comentou no início da nossa sessão. E ele visa alterar o Estatuto do Magistério para possibilitar que a administração aumente expansivamente a margem dos cargos de livre nomeação. E o que ocorre com esses cargos de livre nomeação para a função de coordenador? Quando veio a primeira versão do Estatuto aqui para esta casa, tinha havido um consenso com a comissão de professores e 100% desses cargos teriam que ser preenchidos por cargos efetivos. Quer dizer, por funcionários concursados. Só funcionários concursados, aprovados em concursos, poderiam ocupar esses cargos em comissão. Daí foi retirada essa primeira versão, porque veio cheio de erros, né? Cheia de erros, essa primeira versão foi retirada. E na segunda versão foi aberta uma exceção para que 20% dos cargos pudessem ser de livre nomeação e 80% por efetivos. Agora, o Poder Executivo está querendo expandir de forma, no meu entender, abusiva. Está querendo deixar só 15% de escolhas para cargos efetivos e 85% de livre nomeação. Para quem não entende, livre nomeação significa que ele não precisa pegar o efetivo, pode pegar qualquer professor de qualquer cidade. Significa também dizer o seguinte, que professores não aprovados em concurso vão vir a chefiar os professores que foram aprovados em concurso. Eu acho isso uma discrepância. Como que pode um professor concursado ser chefiado por um que não foi aprovado no concurso que ele prestou? Então, eu sou contra essa abertura. E
vou votar contrário. Peço aos nobres colegas que também votem, porque não é justo. É mais justo que se faça o que foi solicitado no requerimento, cuja resposta foi lida no início da sessão, que dê um pouco mais de valorização para esses cargos, estimulando os professores a se prontificarem em fazer parte deles. Muito obrigado. Continua em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Gostaria aqui de fazer um parênteses e também complementar as palavras do vereador Martellini, que também compartilho dessa ideia de que 85% é um número realmente expressivo e abusivo. Porém, também não tinha ciência, com o presidente, de que algumas professoras se interessariam por esse cargo, porque até conversando com algumas amigas, até de partidárias e pessoas que trabalham na educação de direção, a dificuldade de estar encontrando esse professor. E, como Vossa Excelência falou, algumas já se interessaram. Então, acho que a gente tem que levar o conhecimento da Secretaria. Então, eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto, por uma sessão, para que eu possa verificar o companheiro Osinaldo, para que ele tenha a ciência de que tem professor interessado. Então, eu pediria o adiamento desse projeto, da votação desse projeto. Vou colocar em votação o pedido de adiamento do projeto de lei complementar 04 de 2015, solicitado pelo nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Dr. João Martellini. Eu acho o seguinte, que o adiamento não vai alterar em nada, porque as medidas que a Secretaria de Educação precisa tomar não vão ser resolvidas com a aprovação desse projeto. Então, eu acho que é inócuo, mas a maioria decide. Eu gostaria também de colocar que eu também não vejo muito motivo para adiar, mas, se for a vontade da maioria, então vamos aqui colocar em votação esse adiamento. Então, está em votação a solicitação de adiamento da votação do projeto de lei complementar número 4 de 2015, solicitado pelo nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Precisaria ter a maioria, não? O adiamento? Adiamento é maioria simples? Simples. Então, está adiada a discussão e, por uma sessão, a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 4 de 2015. Projeto de lei complementar 07 de 2015. Altera o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 87 da Lei Complementar número 11 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 18/2 de 2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 7 de 2015. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 7 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em primeiro turno. Projeto de lei complementar 08 de 2015. Altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 96 da Lei Complementar número 11 de 2014, de 20 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 18/2 de 2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 8 de 2015. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar
número 8 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a sessão extraordinária que faremos agora a seguir. Está encerrada a presente sessão.